Eu acredito no Mike Leão. Essa questão dos OVNIs, dos ETs, da nave. Em 2020, eu tive muita dificuldade. Tive depressão e um pouco de ansiedade. E a gente sabe que depressão, a pessoa troca a noite pelo dia. Eu fiz muito isso. Um dia, no terraço da casa do meu irmão, às 3 horas da manhã, eu olhando para o meu bairro, onde eu morava, em Jacutinga, Mesquita, Rio de Janeiro, no meio de uma escuridão, eu avistei uma pequena luz. Eu olhei, fiquei olhando aquilo. Não tem poste ali. E o poste e a luz começou a se mover. Mas eu não tinha celular. Como eu falei, eu estava vivendo um momento difícil. Então eu não pude filmar. E a luz começou a se mexer, subindo, devagar. No meio do caminho, ela deu uma diminuída e daqui a pouco ela fez assim, ó. E foi exatamente o que o Mike mostrou no final do vídeo, quando a nave passa por cima da casa dele. Ele mostra no finalzinho aquele ponto de luz sumindo. E eu fiquei olhando, até sumir. Aquela luz foi diminuindo, até ficar algo bem minúsculo vermelho. E depois sumiu. Gente, no início eu achei que era helicóptero. Diante de Deus, diante do Espírito Santo. Não estou mentindo, não preciso mentir. Eu vi. Não preciso que você acredite em mim. Eu sei o que eu vi. E eu acredito que o Mike viu. Numa outra vez, eu também acordado de madrugada, vendo televisão, ouvi um barulho, como se fosse um avião, andando de forma devagar, perto, muito perto das casas, a ponto de as janelas e as portas tremerem. E eu fiquei com bastante medo, porque eu já tinha visto o que eu vi, e por isso eu não saí para olhar. Pode ter sido caça passando ali, porque eu já vi caça quando eu tinha 6 anos de idade. Eu vi 2 caças passando ali por Jacutinga. Eu, Paulo Roberto, vi com os meus 2 olhos. Vi sim. Não precisa de ninguém falar que é mentira. Eu vi. Então não sei. Caça passa rápido, faz um barulho e passa rápido. O que eu ouvi nesse dia não passou rápido, passou devagar e trêmulo. Fez tudo estremecer. Mas só eu que vi. Só eu que ouvi. E vi. Mas na virada de 2012 para 2013, estava no terraço, eu e meus irmãos e suas famílias, curtindo, né? Ano novo. E eu, como gosto de olhar para cima, gosto de observar as estrelas, olhar o céu, eu encostei a cabeça no murinho e fiquei olhando para o céu. Um pontinho branco voando, andando entre as estrelas, andando. Sabe quando você olha para o céu e você vê o avião? Então, não estava tão baixo como o avião, mas nem tão alto como as estrelas. Sabe? Vamos dizer que estava meio a meio. E eu pensei, não deve ser nada. Mas logo depois eu vi um segundo. Quando eu vi o segundo, eu mostrei para todo mundo. Olharam e viram. Aí o meu irmão, ele viu o terceiro vindo logo atrás. Então eram 3 objetos não identificáveis. Não eram só 2. Eu vi o primeiro, depois avistei o segundo, avisei minha família, meus irmãos que estavam ali com a gente comemorando, e o meu irmão viu o terceiro. Então quer dizer, eu não vi sozinho. E no ano de 2024, eu estava trabalhando, montando um pula-pula na casa de uma cliente pela primeira vez, e pelas palavras dela, ela disse que por ser um lugar perigoso, eu entrei com todos os brinquedos e ela fechou o portão.
E como de costume, quando eu vou montar pula-pula, quando eu vou montar pula-pula, eu não fico com o celular no bolso. Hoje em dia, às vezes eu fico. Mas antes eu não ficava, eu tinha um medo de perder, etc. E eu tô montando pula-pula, eu olho pro céu. Era um domingo, 1 da tarde. E eu vejo aquele negócio girando, brilha, gira, ofusca, gira, brilha, gira, ofusca. Na altura como se fosse de um avião, sabe? E aquele medo que eu fiquei, eu falo pra cliente, olha ali, olha pra lá, pra ela achar que eu sou... Ah, você é doido, você tá achando que você é nave espacial. Primeira vez, né, gente? Se fosse uma pessoa que já alugasse brinquedo comigo, eu falaria, mas não era. Hoje ela é uma cliente, a família toda aluga comigo, todos os irmãos, os parentes. Não vou citar o nome aqui, mas amo meus clientes do Dia Feliz. E eu não quis falar pra ela. E aí eu pensei, poxa, eu queria filmar. Mas a chave da casa estava com ela. E ela estava ocupada. Aí eu pensei, se eu pedir, primeira vez que eu tô aqui na casa, se eu pedir, eu vou incomodar ela. Só para pegar o telefone e filmar alguma coisa. E vou parar de fazer uma coisa que ela me contratou para fazer. Que era montar o pula-pula, né? Então eu decidi não fazer. Ficou só na minha visão. E eu chamei elas para verem. Falei, vem cá, fulano e fulana, as duas irmãs. Vocês estão vendo aquilo ali? Aí elas, nossa, tô vendo, não sei o que, não sei o que. Que poderia ser um satélite. Um pedaço de nave quebrado, de satélite quebrado, que tá voando na atmosfera. Não sei como fala isso. Mas realmente era um pedaço de metal. E por que ele iluminava? Quando o sol batia nele, entende? Então, eu estava por aqui, na Baixada, mas não quero dizer o local que eu estava nesse dia, por ela ter falado que era perigoso, a rua era perigosa. E digo para você, olha para o céu, olha mais vezes para o céu. A gente olha muito para baixo aqui, ó, fica andando com o celular na mão e assim, ó, olhando para baixo. Olha para o céu, ó, bota o celular no bolso e olha para o céu. Olha as estrelas, olha os pássaros, olha as árvores, olha as cores de onde você mora. Olha os aviões, daqui a pouco cai um avião na sua cabeça, um cocô de pombo na sua cabeça e você não viu de onde veio. Muita coisa acontece em cima e a gente não vê. Por quê? Porque tá preso aqui, ó. Tá? Olha pro céu. E além disso, deixa um oi, um boa noite com quem tá lá no céu, todos os dias. Oi, Deus. Oi, Deus. Boa noite, Deus. Eu te amo, Deus. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos, Deus. Vai naquela entrevista de emprego comigo, Deus. Cuida do meu filho, Deus. Cuida da minha mãe, Deus. Do meu pai, dos meus irmãos, Deus. Nem que seja uma coisinha. Você tá no ônibus, você pensou. Obrigado, Deus. Você falou com Deus, tá? Esse recado que eu queria deixar para você, pro Mike. E é isso.